Boa tarde, galera. Bom, boa tarde, não sei que hora vocês estão assistindo o vídeo, né? Mas enfim, agora um pouco mais acordado, eu vou gravar a resolução das questões dessa pré-prova. Desculpa por ser um pouco em cima da hora, mas é que essa última semana, assim, tinha prova na escola, eu tinha prova em outra escola, eu tinha prova também na universidade, então acabou sobrecarregando um pouco e eu não consegui gravar antes essa resolução, tá? Mas enfim, primeiro passo, ou melhor, primeira questão, ele diz que você tem um tanque com capacidade para 5.000 litros e a água escoa pelo fundo desse tanque em 40 minutos. Ou seja, 5.000 litros se esgotam, o tanque está vazio em 40 minutos. E ele diz que a lei de formação, que é dada pela lei de Torricelli, ela dá uma expressão que diz o quanto de água está vazando em determinado tempo. Ou seja, quando o tempo é 10 minutos. Então você coloca o 10 aqui e você sabe quanto de volume que tem no tanque. Desculpa, eu falei quanto que escoa, né? Mas não, essa fórmula aqui ela te dá o quanto de água tem nesse tanque em função do tempo. Então depois de 20 minutos, eu coloco o 20 aqui no T, resolvo e eu sei qual é o volume de água que ainda tem no tanque. Logo, se essa expressão aqui me dá o volume que tem no tanque, se eu derivar essa expressão, eu vou descobrir o quê? O quanto que esse volume varia a cada pequenino intervalo de tempo. Ou seja, eu vou descobrir qual é a quantidade de água que está diminuindo, ou seja, que está vazando do tanque a cada determinado intervalo de tempo. Logo, se eu quero então saber a taxa, aqui a taxa segundo a qual a água está escoando, eu quero saber a taxa de escoamento, ou seja, quanto de água que está escoando em função do tempo. Eu tenho que então calcular a derivada do volume. E a derivada desse volume, num primeiro momento, o 500 não é o 5.000 não é uma preocupação. Por que não é uma preocupação? Porque o 5.000 é uma constante. Então, eu tenho que derivar essa expressão aqui, que no caso é 1 menos 1 sobre 40 t elevado a 2. E esta expressão aqui, ó, eu tenho uma função aqui dentro, que está sendo elevado a um expoente. Nesse caso, então, nós temos uma função composta. Se a função é composta, regra da cadeia, onde U é igual a 1 menos 1 sobre 40 t, e f de U é igual a U elevado a 2. A derivada de U é igual a menos 1 sobre 40. Por quê? Constante, a derivada é zero, e isso daqui passa um multiplicando, a derivada se torna uma constante. E a derivada do f de U é igual a 2U. Portanto, a derivada do volume é dada por 5.000 vezes menos 1 sobre 40 vezes 2 vezes U. 2 vezes U, que é 1 menos 1 sobre 40 t. Certo? Então, essa daqui é a derivada. Olha o que eu fiz. U' vezes F' de U. Certo? Agora eu faço o quê? Vou simplificar essa expressão. Como? Bom, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 40. Simplifica, porque é uma multiplicação e uma divisão. Aqui sobra 20. 20 simplifica o zero aqui, sobra 502. 500 dividido por 2, 250. Negativo com positivo, negativo, com positivo, negativo. Então, aqui eu elimino todo 20. Esse menos 250 está multiplicando o 1 menos 1 sobre 40 t. Essa expressão aqui, então, ela dá para a gente o quanto de água está escoando pelo fundo em função do tempo.
Como aqui ele pede quanto que está escoando depois de 5 minutos, então eu teria assim, ó, V de 5 é igual a menos 250 vezes 1 menos 1 sobre 40 vezes 5. Volume no tempo 5, então é menos 250 vezes 1 menos 5, 40, se eu simplificar, dá 1 oitavo. Então, 1 menos 1 oitavo é igual a 250 vezes 8 vezes 1, 8 menos 1, 7. 7 oitavos. Então, o volume no tempo 5 é igual, aqui é o menos, né? Menos 250 vezes 7 oitavos, que vai dar menos 218, vírgula, deixa eu calcular aqui rapidinho, 250 vezes 7 dividido por 8. 218,75. Vejam que isso daqui dá negativo. Por que isso dá negativo? Porque é a água que está saindo. Esta água está saindo do tanque. Então, a taxa de vazão, ou seja, a taxa de escoamento depois de 5 minutos é menos 218,75. Mas e se essa taxa de escoamento agora for 10? Ou seja, qual o volume no tempo 10? Não a taxa 10, né? O volume no tempo 10. Então, eu tenho menos 250 vezes 1 menos 1 sobre 40 vezes 10. Deu, né? Isso. Então, o volume do tempo 10 é igual a menos 250 vezes 1, aqui sobra 4, menos 1 quarto. 1 menos 1 quarto, 4 vezes 1, 4, menos 1, 3, dá 3 quartos, vezes menos 250. Então, menos 250 vezes 3 quartos, dá 187,5. Ou melhor, menos 187,5. O que isso quer dizer? No tempo 5, a vazão era de 218,75. No tempo 10, a vazão era de 187,5. Por que esse valor diminuiu daqui para cá? Porque quando o tanque está cheio, a pressão de água para sair pelo fundo, a pressão de água em cima é maior. Conforme esse tanque vai esvaziando, a quantidade de água é menor, a pressão é menor, e em contrapartida, a vazão acaba sendo menor. Ou seja, em que instante o escoamento é mais rápido? No instante 5. Claro, considerando as alternativas que são aqui, né? Se eu considerar em qualquer instante, vai ser no instante 1. 1 milésimo de segundo. Assim, quando começar a vazar, vai ser a maior vazão. Certo? E o mais vagaroso? Ao final, né? Quando tem 40, que daí não tem mais vazão. Certo? Vou pausar aqui para colocar a próxima questão. Aqui nessa questão 2, primeira coisa que tem um erro aqui no enunciado dela. Eu me equivoquei na hora de digitar. Equivoquei não, né? Na hora que eu digitei, provavelmente passou despercebido. Tem um T aqui no final, tá? É 20T. Certo? Aí ele disse que uma partícula se move e a função que dá a posição dessa partícula é essa expressão aqui. E ele pergunta quando a partícula tem a velocidade 20 metros por segundo. Bom, se essa é a função posição, a derivada da posição é a velocidade. Então, a derivada dessa expressão vai me dar, a função velocidade. Que nesse caso aqui seria 4t na 3 menos 12t na 2 menos 20 não, desculpa, menos 40 t mais 20. Essa daqui me dá a velocidade. E a pergunta é, quando a partícula tem velocidade igual a 20 metros por segundo? Ou seja, quando que essa expressão aqui
4t ao cubo menos 12t ao quadrado menos 40t mais 20 é igual a 20. Porque eu quero saber quando que isso daqui dá 20 metros por segundo. Veja bem, aqui eu tenho um 20 somando, aqui um 20 somando. Posso simplificar esses dois. Por quê? É a mesma coisa que eu pegasse esse 20 e trouxesse para antes da igualdade. Aí ele ficaria menos 20. 20 menos 20, 0. Logo, a nossa expressão é dada por 4t ao cubo menos 12t ao quadrado menos 40t igual a 0. E agora eu quero saber o valor de t que faz isso dar 0. Como todos eles têm um t, eu vou colocar o t em evidência. Além disso, todos eles eu consigo dividir por 4. Então, também coloco 4 em evidência. 4 dividido por 4, 1. T na 3 por T na 2, T na 2. 12 dividido por 4, 3. T na 2 por T, dá T. 40 dividido por 4, dá 10. T com T, dá 1. Isso daqui é igual a 0. Tá, e agora? Como eu tenho aqui uma multiplicação desse termo por esse termo, essa igualdade aqui só vai ser igual a 0 se o t for igual a 0, que daí aqui ó, 4 vezes t dá 0, multiplicando isso tudo dá 0, ou se essa equação aqui, t ao quadrado menos 3t menos 10, for igual a 0. E como que eu vou saber quando que isso aqui dá 0? Eu posso resolver por Bhaskara, ou eu posso fazer por soma e produto. Fazendo por soma e produto, eu vou obter que as raízes aqui são 5 e menos 2. 5 e menos 2, porque 5 mais menos 2 dá 3. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Então, esses 3 pontos aqui são os pontos que fazem com que isso daqui também dê 0. Ou melhor, que essa função dê 0. Certo? Ou melhor. Então, como isso daqui faz com que essa expressão toda dá 0, quer dizer que no tempo 0, no tempo 5 ou no tempo menos 2, essa partícula está a 20 metros por segundo. Certo? Claro que como aqui tempo 0 quer dizer que nem saiu do lugar, e tempo menos 2 também não faz muito sentido, então aqui seria o correto o tempo igual a 5. Quando a aceleração é igual a 0? Quando que a aceleração é igual a 0? Quando a velocidade é constante. Qual o significado desse valor de t? Ele representa o tempo, né? Não tem nada de mais relevante do que isso, beleza? Seria isso nessa questão aqui. Vou apagar para fazer a próxima, tá? Essa questão aqui, então. Determinar as dimensões de uma lata cilíndrica com tampa, com volume V, de forma que a sua área total seja mínima. Então, primeiro, pensando em um cilindro, nós temos aqui um copo, né? Que ele é um cilindro. Ele é semelhante a um cilindro, ele não é de fato um cilindro, né? Ali diz que tem tampa essa lata cilíndrica. Então, se essa lata tem tampa, ela vai ter duas bases circulares. A área de um círculo, eu calculo fazendo π vezes o raio ao quadrado. Como nesse caso eu vou ter dois círculos desse, então a área desses dois círculos juntos é 2 vezes o π vezes o raio ao quadrado. E aí nós temos também a área lateral do cilindro. Usando o copo como exemplo novamente, a área lateral é essa área aqui. Perceba que se eu pegar esse copo, esse cilindro, cortar ele aqui, isso daqui é a altura dele, e abrir,
Eu vou ter o quê? Um retângulo, certo? E a área de um retângulo se calcula fazendo base do retângulo vezes a altura do retângulo. Nesse nosso caso aqui, a altura do retângulo seria igual à altura do cilindro. Logo, a área lateral é igual à altura do cilindro vezes esse contorno aqui que vai ser aberto é o que será o comprimento do nosso retângulo. E esse comprimento é igual ao comprimento do círculo. E como que se calcula o comprimento de um círculo? 2 vezes o π vezes o raio. Mas eu tenho aqui uma informação que o volume é V, certo? E ele pede quais as dimensões da lata. Ou seja, qual seria o raio da base e qual seria a altura. Então, essa altura aqui é uma variável e esse raio é uma variável. E eu não posso trabalhar com duas variáveis, senão eu não consigo encontrar nada. Então, eu vou usar a informação agora que eu tenho do volume. Se o volume é V, significa que o nosso volume é uma constante. Me desculpem que eu estou na escola aqui gravando e eu tive que sair para atender aqui uma pessoa rapidinho. Então, o volume de um cilindro é igual à área da base. Qual é a área da base? Π vezes R ao quadrado vezes a altura. Como eu estou querendo eliminar daqui a altura? Por quê? Porque como ele fala em área do cilindro, área total, né? Área total seja mínima. A área total do cilindro é igual à área das bases, 2πr ao quadrado, mais a área lateral, h vezes 2 vezes π vezes r. Só que como eu quero trabalhar só com a variável r, porque aqui o r e o h são variáveis. Então eu vou usar a ideia do volume para isolar esse h. Então, consegui colocar aqui uma expressão que não tenha mais duas variáveis, que tenha somente uma, que é o R, e deu. Resolvendo isso daqui, ó, como eu quero isolar o H, volume dividido por π vezes o raio ao quadrado é igual à altura. Então, substituindo aqui na expressão, nós temos 2π vezes o raio ao quadrado, mais, no lugar do H agora, eu vou colocar V dividido por π vezes R ao quadrado, vezes 2 vezes π vezes R. Esse nosso V aqui, ele é o quê? Ele é uma constante. Por quê? Porque ele está falando aqui com volume V. Então, se ele diz qual é o volume, esse volume é uma constante, é um número. Não é uma variável. E, portanto, aqui agora nós temos somente uma variável, que é o R. Beleza. Como eu quero achar a área mínima, eu tenho que fazer o quê? Pegar essa expressão aqui agora e derivar ela. Mas antes de derivar, eu vou tentar simplificar ela. 2π vezes R ao quadrado. Vejam que aqui eu tenho um π e um π, então eu simplifico. Aqui eu tenho um R ao quadrado e aqui eu tenho um R. Tiro um R de cada um, aqui fica só R. Logo, essa expressão aqui se resume a 2πr ao quadrado mais V sobre R vezes 2. Ou seja, a área total do cilindro é 2πr ao quadrado mais 2V vezes, como eu quero derivar, e para facilitar a questão da derivação, esse R que está aqui no denominador, eu trago ele para cima. E fica R na menos 1. Agora eu derivo essa expressão. Então, a linha de t é igual. 2π é uma constante, ou seja, um número. Então, eu só vou pegar esse 2
vem para frente multiplicando. 2 vezes 2π, vezes o R, porque 2 menos 1, 1. Mais, menos 1 vem para frente multiplicando. Então, eu vou ficar com menos 1 vezes 2 vezes V vezes R na menos 2. Por que na menos 2? Porque como aqui tem um sinal de menos, aqui em cima, eu trouxe esse menos 1 para frente, e aí eu tirei 1 daqui. Menos 1 com menos 1, menos 2. Se eu não me engano, resolvendo isso daqui pela regra do quociente também daria certo, tá? Mas enfim, simplificando então, a linha de t é igual a 4πr menos, porque ó, menos com mais, menos, 1 vezes 2, 2v sobre r ao quadrado. Agora eu tenho essa função aqui, que ela é a derivada, certo? Tendo essa derivada primeira, eu tenho que encontrar o que agora? Eu tenho que encontrar agora os pontos críticos, ou seja, quais são os valores de r que fazem com que isso daqui dê 0. Primeira coisa, como só aqui está sobre r ao quadrado, eu vou fazer r ao quadrado vezes 4π, ou seja, 4πr ao quadrado, menos 2v sobre r ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora aqui eu tenho um denominador exclusivo dos dois, que é r, e esse denominador nunca pode ser zero, então esse r nunca poderá ser zero. E então, para esse quociente dar zero, a única possibilidade é que 4πr, deixa eu ver aqui, 4πr, aqui eu esqueci de carregar 1, ó, 4πr, porque eu só coloquei 4π, né? Então é 4πr. E aí r ao quadrado vezes r, aqui dá um r ao cubo. Desculpe. Então, 4πr ao cubo menos 2v sobre r ao quadrado. Quando que isso daqui dá zero? Quando 4πr ao cubo menos 2v for igual a zero. Ou seja, como eu quero descobrir esse r, então eu tenho 4πr ao cubo igual a 0 mais 2, que no caso é 2. 2v. O 4π que está multiplicando vai para lá, dividindo. Então, r ao cubo é igual a 2v sobre 4π. Agora, esse ao cubo vai para o outro lado como uma raiz. Raiz cúbica de 2v sobre 4π. Ou seja, o que isso quer dizer? Que esse ponto aqui, raiz cúbica de 2v sobre 4π, é um ponto crítico. E, pelo visto, ele é o único ponto crítico dessa função. Logo, ele seria o único candidato a ponto de mínimo. Certo? Posso simplificar aqui dentro do parênteses ainda. E aí eu chego a raiz cúbica de v sobre 2π. Certo? E aí, é claro, eu posso fazer o teste da derivada segunda, se eu quiser, né? Ou verificar se os pontos antes desse valor ou depois desse valor, para verificar se de fato esse é o ponto de máximo ou de mínimo. Mas, desculpem, como ele é um ponto único, esse R, então esse R é um ponto de mínimo. Como ele pede as dimensões, você poderia calcular agora também quem é o H, né? Quem que é o H? V dividido por π vezes r ao quadrado. Então, se tu pegar e substituir essa expressão aqui nessa expressão, você obtém o valor da altura desse cilindro, certo? Vamos a essa então. Uma folha de papel contendo 375 centímetros quadrados de matéria. 370 tem dimensões desconhecidas, essa área amarela, mas a área dela é 375 centímetros cúbicos. Ou seja, se eu chamar isso daqui de A e isso daqui de B,
Então, a área dessa parte amarela, A vezes B, é igual a 375. Aí o problema traz aqui mais algumas informações acerca de margem e tal. E ele pede quais que devem ser as dimensões da folha toda para que se tenha o máximo de economia de papel. Certo? Então, a princípio, se eu olhar para a folha toda, eu tenho que esse tamanho aqui, essa dimensão da folha, tem medida B mais 3,5 mais 2, que no caso dá ao todo 5,5. E se eu olhar aqui para a largura, que é esse A, eu tenho o A mais 2,5 mais 2, que daria então A, vou colocar aqui do ladinho, né? Que daria A, então, mais 4,5. E, portanto, a área da folha toda, incluindo essas margens, seria A mais 4,5 vezes B mais 5,5. Mas aqui eu tenho uma expressão em função de duas variáveis, e eu não quero isso. Então, eu faço o quê? Utilizo a informação que eu tive antes, da área em amarelo, e isolo uma das letras. B igual a 375 dividido por A. Então, substituo aqui na expressão. A mais 4,5 vezes 375 sobre A mais 5,5. Agora eu aplico a distributividade. A vezes esse primeiro vai dar 375. Porque ó, A vezes 375 sobre A dá 375. A vezes 5,5. 5,5A. 4,5 vezes 375 sobre A dá 1.687,5 sobre A. E 4,5 vezes 5,5 dá 24,75. Simplificando, ou seja, juntando o que dá aqui, 375 mais 24,75 dá 399,75. Mais 5,5A, mais 1.687,5 A na menos 1. Eu trouxe para cima para facilitar na hora de calcular a derivada. Agora, essa expressão aqui me dá a área da folha toda. Logo, eu vou calcular a derivada dessa expressão, para daí então encontrar os pontos críticos e aí sim conseguir o máximo e mínimo dessa expressão. Calculando a derivada disso, derivada de constante, zero. Derivada de 5,5A é 5,5. Derivada de 1.687,5A na menos 1 é menos 1.687,5A na menos 2. Agora, esse A na menos 2, eu posso fazer o que com ele? Posso jogar ele para baixo novamente. 1.687,5 sobre A na 2. Esse A na 2, posso colocar ele aqui, beleza. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar esse A na 2 e multiplicar por 5,5. Mas por que isso, professor? Para então eu conseguir ter o A na 2 embaixo de toda a expressão, certo? Como se fosse o mínimo múltiplo comum. Agora o próximo passo. Igualar essa expressão a zero. Quando que isso daqui dá zero? Quando o numerador der zero, porque aqui embaixo não pode ser zero. Ou seja, isso daí dá zero quando 5,5A ao quadrado menos 1.687,5 for igual a zero. Ou seja, 5,5A ao quadrado igual a 1.687,5. A ao quadrado igual a 1.687,5 dividido por 5,5. A igual a raiz quadrada de 1.687,5 dividido por 5,5. Isso eu vou fazer aqui na calculadora.
1685,7, né? Dividido por 5,5 raiz quadrada. Raiz quadrada de 1687,5 dividido por 5,5. Isso dá 17,51, aproximadamente. 17,52, na verdade. Então, o nosso A é aproximadamente 17,52. E o nosso B é igual a 375 dividido por A. Então, 375 dividido por 17,52 dá 21, aproximadamente, né? 21,4. Então, quer dizer que a medida do A, claro, teria que fazer agora o teste da segunda derivada, né? Calcular a segunda derivada dessa expressão. Dessa daqui, na verdade, né? Para verificar se de fato esse é um ponto de máximo ou de mínimo. Mas, como ele é um ponto único, certo? Provavelmente ele vai ser o ponto que eu estou procurando. E aí o nosso A tem que ter aproximadamente 17,52 e o B 21,4. Claro que ainda, como a pergunta é, determine quais devem ser as dimensões da folha, você tem que pegar esse A e somar 2,5 com 2. E o B e somar 2 com 3,5. Certo? Aí você vai ter as dimensões de fato da folha. E no caso aqui, calculando a derivada segunda, você vai ver que de fato esses dois pontos aqui, o A, é um ponto de mínimo. Ou seja, a dimensão mínima, logo área máxima. Então você está maximizando a economia. Ou minimizando a quantidade de área que você vai ter. Né? Por isso que eu usei de área, porque eu estou maximizando a área. E a questão 5, então, é a aplicação da regra de L'Hopital. Então, aqui, ó, eu quero saber quando o limite tende a menos 1. Então, primeiro, se tender a menos 1 aqui em cima, eu já vejo que dá 0. Se tender a menos 1 aqui embaixo, eu teria o seguinte, ó, fazendo a letra A, né? 2 vezes menos 1 na quarta dá 1 positivo, mais menos 1 na 3 dá 1 negativo, mais na 2 dá 3 vezes 1 positivo, aqui 2 vezes menos 1 e menos 1. Ó, 2 dá 0, isso daqui com isso daqui dá 0. Logo, no denominador dessa letra A, eu também obtenho 0. Então, eu tenho uma indeterminação, que é o quê? 0 sobre 0. Logo, o que eu faço agora? Calculo a derivada de cada uma das funções. A derivada de x mais 1 é x. Então, limite de x tendendo a menos 1. Derivada de x mais 1 é 1. Derivada desse de baixo vai ser 8x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 6x mais 2. Aplicando o limite, então, aqui em cima é 1, então vai ser 1. E aqui embaixo, ó, expoente ímpar dá menos 1, expoente par dá 1, expoente ímpar dá menos 1. Então, aqui eu vou ter menos 8 mais 6 menos 6 mais 2. Menos 8 mais 6 dá menos 2. Menos 2 com mais 2 dá 0. Então, isso daqui tudo dá 0. Sobra menos 6 aqui embaixo. Logo, o limite disso daqui é menos 1 sexto. Acho que essa parte da regra do L'Hopital aqui é bem, mas bem tranquila mesmo, assim, né? Não tem muita surpresa. Aqui, então, na letra B, certo? Limite tendendo a menos infinito. Então, se isso daqui vai para menos infinito, isso aqui vai ficar infinitamente grande. Se isso daqui está elevado ao quadrado, vai ficar infinitamente grande.
Então, essa parte de cima vai para o infinito positivo. E essa parte de baixo, de forma análoga, também infinito positivo. Faço o que então? Calculo a derivada. Qual é a derivada de cima? Derivada de 5 é 0, de menos x é menos 1, e de 2, menos 2, aliás, mais 2x. E aqui embaixo, menos 1, menos 4x. Se eu aplicar o limite novamente aqui, certo? Se eu aplicar o limite aqui, ó, isso daqui tende ao infinito, negativo. Isso daqui também vai tender ao infinito, negativo, certo? Porque, ó, menos 1, deixa eu só conferir aqui. Isso. Também vai tender ao infinito, deixa eu ver aqui. 2 menos x dá menos 1. 2 passa 2 dá 4x. Menos 4 vezes infinito negativo. Isso daqui vai dar sempre positivo, certo? E isso daqui vai dar sempre negativo. Logo, se isso daqui tende para o infinito positivo e isso daqui tende para o infinito negativo, nós temos que não conseguimos concluir nada acerca dessa expressão. É isso? Eu acho que ficou um erro aqui. Acho que aqui provavelmente seria um mais, então, para dar certo. Talvez na hora de digitar eu cometi algum erro, né? Que provavelmente seria um mais. Mas como... Ah, não está errado, não. Acho que dá certo também. Como eu tinha falado para vocês em outra aula, se eu apliquei o limite e ainda assim não deu, ou seja, eu tenho que aplicar novamente... Aliás, desculpem, se eu calculei a derivada, aplico o limite e ainda não dá, eu posso fazer o quê? Calculo a derivada de novo. Então, limite de x tendendo a menos infinito, menos 1 é constante, aqui em cima vai dar 2. Menos 1 é constante, aqui embaixo vai dar 4. Então, o limite de 2 sobre menos 4 tendendo a menos infinito vai ser igual a menos 1 meio. Menos 2 quartos, menos 1 meio, certo? Ou seja, fiz, não deu, aplico o limite, aplico a derivada novamente, até eu conseguir chegar, certo? Letra C. Limite de x tendendo a π de seno de x sobre x menos π elevado a 2. Primeira coisa, aqui em cima, qual é a derivada de seno? Cosseno. Derivada de seno, cosseno. Agora, qual a derivada de x menos π elevado a 2? Bom, isso daqui é uma função composta. Então, eu tenho que fazer o quê? A derivada do de dentro, x menos π. Π é uma constante dá zero. A derivada de x é 1. Então, 1 vezes a derivada de u elevado a 2, que no caso é 2u. Então, 1 vezes 2 vezes x menos π. Certo? Isso é igual. Aliás, só um pouquinho. Antes de fazer isso daqui, eu não fiz o teste, né? Seno de x, seno de π, quanto que é o seno de 180? 0. Aqui, 180 menos 180 ao quadrado, também dá 0. Então, aqui dá para aplicar, né? Bora. Agora, aqui nós temos, então, 1 vezes 2 vezes x menos π. Cosseno de x, se eu aplicar aqui, o π, dá menos 1. Agora, isso daqui, se eu aplicar o π aqui, vai continuar dando 0. Então, vou tentar fazer o quê? Derivar novamente. Qual a derivada de cosseno de x? Deixa eu escrever aqui. Derivada de cosseno é menos seno de x. Aqui é uma constante, não tenho o que fazer. Qual a derivada dessa expressão aqui dentro? Derivada de x menos π é 1, né? Porque ó, aqui é uma constante, a derivada disso daqui é 1, como não tem mais expoente, 2 vezes 1.
Quanto que é o seno de π? 0. 0 sobre 2, 0. Então, esse limite aqui é igual a 0, certo? E aí, a última fica aí como um desafio para vocês. Não vou resolver ela, porque estou um pouco apurado aqui, tá bom? Valeu, tchau, tchau.